Em 1945, uma coleção de textos antigos foi descoberta no Egito, próxima à cidade de Nag Hammadi. Entre os vários escritos, alguns carregavam o título de o Evangelho. No entanto, estes evangelhos não eram os conhecidos 4 evangelhos que estão presentes no Novo Testamento na Bíblia, mas sim os documentos que se acreditavam estar perdidos no tempo e que, agora, estão disponíveis para estudo. Entre os textos descobertos estão o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria, Atos de João, Testemunho da Verdade, Pistis Sophia, Sabedoria de Jesus Cristo e muitos outros. Esses escritos datam entre os séculos 2 e 3, embora alguns possam refletir ainda mais antigos. Esse último detalhe se aplica a poucos textos, mas não à maioria deles. A descoberta levou as pessoas a questionarem que se por acaso os líderes da igreja mantiveram esses documentos para evitar que as pessoas divulgassem a verdade. Outros argumentaram que esses textos demonstram uma diversidade no cristianismo primitivo que exigia uma revisão de doutrinas centrais da fé cristã. Vamos analisar se estes pensamentos fazem sentido ou não. Uma das características dos documentos encontrados é que os mesmos são textos gnósticos, pelo menos a maioria deles o é. O conhecimento de grupos de pessoas chamadas gnósticas, bem como suas crenças, são abordados pelos pais da Igreja como Irineu de Leão, Hipólito e Tertuliano. Estes pais viveram nos séculos 2 e 3. Os gnósticos são sempre abordados de maneira combativa, como indo contra a doutrina estabelecida previamente. Mas quem foram os gnósticos? Eles foram um grupo que surgiu em cena principalmente no 2º século depois de Cristo. Mas no que eles acreditavam, os grupos dos gnósticos tinham pensamentos diversos entre si. Mas nos documentos deles podemos ver que eles têm pontos comuns que os unem. Podemos destacar 2 características comuns. Primeira característica: eles tinham a convicção básica que revelam mistérios, uma nova verdade, a gnose e o conhecimento. Segunda característica: eles tinham ensinamentos próprios sobre Deus e sobre o universo cosmológico. Vamos elaborar mais com o que quero dizer com a primeira característica. A salvação no gnosticismo não era obtida pela fé, mas pela gnose, um conhecimento oculto revelado a poucos iniciados. Para os gnósticos, a visão de Jesus na cruz é profundamente diferente daquela encontrada nos evangelhos canônicos. Na literatura gnóstica, Jesus é frequentemente retratado de forma distanciada do sofrimento físico e, em alguns casos, ele é até mostrado como alguém que transcende a dor e o sofrimento de forma enigmática. Essa perspectiva reflete a visão dualista do gnosticismo, que enxerga o mundo material como criação de uma realização inferior, o demiurgo, e essencialmente corrupta, enquanto a dimensão espiritual é considerada elevada e pura. Para os gnósticos, o sofrimento de Jesus na cruz era visto como uma ilusão ou algo irrelevante. Essa abordagem subverte a visão cristã de que Jesus experimentou plenamente a dor e o sofrimento da crucificação como parte do sacrifício redentor. Essa diferença tem implicações profundas. No gnosticismo, Jesus não se encarna verdadeiramente nem compartilha da condição humana em sua plenitude. Isso contrasta com a visão cristã, que considera a crucificação um ato de amor em que Jesus, plenamente humano e divino, experimenta a dor e a morte para trazer a salvação. Enquanto os cristãos veem o sacrifício de Jesus como um evento central para a redenção da humanidade, os gnósticos o interpretam como um símbolo de libertação do conhecimento espiritual, não de uma expiação concreta pelos pecados da humanidade. Agora, elaborando a segunda característica do gnosticismo, que é acerca dos ensinamentos dele sobre Deus e o universo cosmológico, é importante dizer que os gnósticos tinham uma visão negativa do mundo material. Eles viam o mundo físico como criação de um demiurgo, uma divindade inferior. Isso claramente contrasta com a visão judaica e com a visão cristã. Ambos têm em alta estima os 39 textos que compõem o Antigo Testamento e afirmavam que a criação material era boa, mas que foi afetada pelo pecado. Dado este resumo sobre o grupo gnóstico,
devo ressaltar o que alguns hoje em dia pensam deste movimento. Há pessoas que afirmam que o gnosticismo foi mais popular do que o cristianismo tradicional. No entanto, Michael J. Kruger mostra que esta visão é um mito ao escrever abre aspas. Repetidamente somos informados de que os gnósticos eram tão difundidos quanto os cristãos ortodoxos e que seus livros eram tão populares quanto, se não mais. A razão pela qual eles não prevaleceram no final é porque foram oprimidos e forçosamente reprimidos pelo partido ortodoxo que havia conquistado o poder por meio de Constantino. Mas, esse simplesmente não é o caso. Todas as evidências sugerem que foi a Grande Igreja, na linguagem do crítico pagão Celso, que dominou os primeiros séculos cristãos, muito antes de Constantino. Além disso, os escritos gnósticos não eram nem de longe tão populares quanto aqueles que se tornaram canônicos, como pode ser visto pelo número de manuscritos que eles deixaram para trás. Por exemplo, temos mais cópias apenas do Evangelho de João dos primeiros séculos do que temos de todas as obras apócrifas combinadas, fecha aspas. Uma outra alegação é de que o gnosticismo é mais confiável em mostrar quem era Jesus Cristo. No entanto, isto está longe de ser verdade. Para os gnósticos, o que importava não era a tradição apostólica transmitida, a fé antiga, mas sim sua experiência religiosa atual. Assim dizendo, eles não estavam muito preocupados com o passado. Os 4 evangelhos do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, são os únicos considerados confiáveis e autorizados pelas igrejas primitivas. Em meados do segundo século, figuras importantes, como Justino Mártir e Irineu, bispo de Leão, já defenderam a primazia desses evangelhos contra qualquer ensino herético. Justino Mártir, por exemplo, chamava os evangelhos de as reminiscências dos apóstolos e menciona que eles eram usados no culto cristão. Esses documentos eram aceitos e lidos pelas igrejas em toda a extensão do mundo cristão do segundo século, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Nenhum outro documento apócrifo, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Pedro, tinha esse nível de acessibilidade ou uso litúrgico. A ausência de qualquer menção aos evangelhos gnósticos como textos autorizados para ensino e estímulo demonstra que eles não possuíam o mesmo nível de confiança nem autoridade. Esses escritos gnósticos, geralmente datados de meados do segundo século ou mais tarde, apresentavam uma visão de Jesus que não era compatível com a que era ensinada pelos apóstolos ou pelos cristãos do primeiro século. Por exemplo, o Apocalipse de Pedro descreve Jesus rindo na cruz, em total contradição com os relatos dos evangelhos canônicos. Serapião de Antioquia, bispo do final do segundo século, chegou a proibir o Evangelho de Pedro ao encontrar neles ensinamentos contrários à fé cristã apostólica. Além disso, a formação do cânone do Novo Testamento reflete um processo de reconhecimento e não de imposição de autoridades eclesiásticas. Os escritos que foram incluídos no cânone são os mais próximos ao testemunho direto dos apóstolos e das testemunhas oculares de Jesus. Assim, qualquer documento que se distanciasse da origem apostólica era imediatamente questionado. Essa é uma das principais razões pelas quais os textos apócrifos nunca foram considerados confiáveis para o ensino cristão na Igreja. Diferentemente da alegação de revisionistas de que o cristianismo primitivo era um espaço de disputas entre visões gnósticas e ortodoxas que coexistiam, uma realidade histórica demonstra um cristianismo primitivo em busca de unidade doutrinária. Já no primeiro século, os cristãos se diferenciavam entre verdade e erro, ortodoxia e heresia. As cartas de Paulo e as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, evidenciam que a comunidade cristã já tinha um conjunto claro de doutrinas sobre a natureza de Deus, a revelação de Cristo e o caminho da salvação. Em Efésios capítulo 4, nos versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo reafirmou a unidade em um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e os cristãos reconheciam a autoridade inspirada no Antigo Testamento, algo que os gnósticos rejeitavam. No segundo século,
Irineu e Tertuliano continuaram a defender essa unidade doutrinária em obras importantes como Contra as Heresias e a Prescrição contra os Hereges, combatendo as ideias gnósticas. Esses líderes defenderam que o cristianismo primitivo já possuía uma estrutura de importância clara e unificada, não permitindo que o gnosticismo fosse considerado um desenvolvimento legítimo do cristianismo. Para eles, como para as primeiras comunidades cristãs, a fé cristã estava firmemente ligada à tradição apostólica e à ortodoxia ensinada nas Escrituras. Concluindo, a busca por alternativas aos evangelhos canônicos, como o Evangelho de Tomé, reflete mais do que uma mera curiosidade histórica. No cerne dessa atração, especialmente no contexto ocidental, reside uma desconfiança generalizada na autoridade religiosa e um fascínio por teorias da conspiração. Para muitos, questionar a tradição cristã dominante se torna uma forma de desafiar o poder, elevando essa tarefa à categoria de justiça social. No entanto, esse fenômeno também é impulsionado por um valor cultural contemporâneo que enaltece a pluralidade de visões e interpretações. Portanto, os evangelhos gnósticos, ao distorcerem o retrato de Jesus e contrariarem a teologia cristã, não podem ser considerados documentos confiáveis. O cristianismo primitivo, longe de ser um espaço para a diversidade e restrita de visões doutrinárias, possuía uma unidade em torno de doutrinas centrais que já no primeiro século formavam a base do que se tornaria a fé cristã ortodoxa. Essa unidade de fé fortaleceu a identidade cristã.